E a aula dessa semana, vou começar a gravar aqui, e a aula dessa semana também está sendo gravada para a gente poder disponibilizar para vocês depois ou para quem não conseguir entrar, tá? Então, vamos lá para a gente não... Ver se não tem ninguém precisando de alguma ajuda aqui. Renata Batista Parreira, vou colocar aqui. Dá para ouvir, beleza. Cadê a Rê agora? Peraí. Eu falei que eu ia só renomear aqui para ela, gente. A Batista. Eu acho que eu estou escrevendo certo. Vamos lá. E agora? Será que eu pus na Renata certa, gente? E agora? Renatas, agora me digam aí se eu coloquei o nome na Renata certa, por favor. Tá? Pra gente, eu vou fechar os microfones, vou deixar aí, quem quiser falar alguma coisa, tem um botãozinho de levantar a mão, tá, gente? E... participantes. E agora, cadê a Clara? Bem. Tá, o seu tá aberto, né? Beleza, show. Da outra vez eu não sei porque toda vez que eu travava, o seu travava junto. Bom, meninas, sejam bem-vindas, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Acho que eu acabei não falando. Ó, o menininho que estava na sala, gente, antes, vocês passarem para o lado, a Johnny acabou de entrar. A gente estava aqui falando se você ia ter coragem de voltar. Então, eu queria agradecer, né, meu nome da Clarissa, a presença aqui de vocês. A gente sabe que esses horários estão disputadíssimos, então ter vocês aqui conosco é uma honra, então a gente agradece, tá bom? Eu vou aproveitar para a gente já fazer uma foto logo de cara, né? E aí depois no final a gente tira mais uma com o pessoal. Ah, a Kalinka veio para foto, ó. Falou em foto, né? Já vem todo mundo. Então, ó, eu vou contar até 3. E aí todo mundo faz aquela cara linda, maravilhosa da nossa foto, Kalinka hein? parece, né, bonita? A Kalinka, você estava você que estava com o Johnny, é isso? Fazendo live? Vocês estão um do ladinho do outro na minha tela aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Espera aí que eu preciso tirar mais uma foto para pegar o meu pessoal que está na segunda tela. Só um pouquinho. E vamos de novo, porque vocês não sabem em que tela vocês estão. Todo mundo tem que aparecer nas duas. 1, 2, 3 e... Pronto. Show de bola, gente. Show de bola. Só para eu parar de falar um pouco, então eu vou deixar a Clá nos apresentar. Fala aí, amiguinha. Quantos participantes temos? Por enquanto, 26. Muito bom, gente. Boa noite. Eu sou a Clarissa Aranha e essa é a Roberta Andrade. E essa é a segunda aula aberta da mentoria de PO para PO. Vamos aproveitar que estamos nesse período caseiro, né? E aproveitar, já que a gente está cuidando da nossa saúde, da saúde do próximo, cuidando da nossa casa, vamos cuidar também do nosso negócio, né? Afinal de contas, essa fase vai passar e as coisas voltarão ao normal, então vamos aproveitar para quando voltar ao normal, voltar com força total. A aula passada sobre um pouco do cenário atual, né, que é nesse cenário de crise que a gente está vivendo. Falamos também sobre o que mais na aula passada, que a gente faz muita aula, gente. Pois é, a gente se perde um pouco. E a gente falou sobre algumas oportunidades, né, o que o pessoal podia fazer. Até a Aninha e a Ká deram alguns exemplos de trabalhos, né, virtuais que as pessoas podem fazer. Então, meio que como a gente pode se virar um pouco aí nesse tempo, né, que a gente está vivendo. Amém. A gente vai falar sobre laboratório, assistente e um pouquinho de precificação. A gente não consegue falar muito sobre precificação, porque nem na aula da mentoria, que é uma aula apenas sobre precificação, que durou quase mais de 2 horas e meia.
tanto, porque é um assunto muito profundo. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui para auxiliar as pessoas, que a gente sabe que esses são tópicos, tanto o trabalho de assistente quanto precificação, a gente sabe que são pontos bem críticos no trabalho de uma personal organizer. E assim, como ela falou, né, essas aulas são muito mais aprofundadas durante a mentoria porque a gente tem um pouco mais de tempo, né? Então é complicado em uma hora a gente abordar, então a gente vai dar mais ou menos, né, algumas dicas para vocês das coisas que a gente acha importantes. A mentoria, por exemplo, ela tem 12 semanas, então nas 12 semanas a gente consegue esmiuçar as coisas e durante a semana tirar todas as dúvidas. Então a gente tentou trazer os pontos mais importantes para essa aula de hoje, tá? Fazendo aqui alguns avisos, tá? Essa aula aberta, tá? Assim como a aula aberta quanto a mentoria, ela é total visão da Roberta Andrade e da Clarissa Aranha. Ela não representa a opinião de nenhum curso, de nenhum evento e de nenhuma associação, tá? Como muitas de vocês sabem, eu e a Clarissa, nós representamos o POB, nós somos conselheiras da Ampop, mas aqui dentro desta aula, é a minha opinião e da Clarissa, não representamos nenhuma das outras instituições que representamos, tá? Essa aula está sendo gravada, então depois nós vamos disponibilizá-la no YouTube, tá bom? Um outro pedido que eu tenho para fazer, na aula passada, por isso que eu comentei de todo mundo colocar o nome e o sobrenome, porque na aula passada nós queríamos agradecer vocês por estarem na aula e quando terminou a aula a gente percebeu que o Zoom não grava quem está na aula. Então a gente entrou na foto, pegou nome por nome, mas, por exemplo, nós tínhamos a Cássia, a Delma, a Cristina e a Denise, que nós não sabemos quem eram. Elas não tinham foto e não tinham sobrenome. Então, por isso que hoje eu pedi para todo mundo mudar aí o nome, colocar. E quem quiser receber a gravação, manda aqui para a gente o telefone de vocês no chat, pode mandar no privado ou manda para a Flávia. Cadê a Flávia? A Flávia está aqui, perdida em algum lugar que eu vi. Ó, a Flávia Braga, tá? Então, quem quiser, manda o nome e o telefone para a Flávia Braga no particular, que ela está fazendo uma listinha para a gente poder mandar a gravação para vocês depois, tá? Então, se alguém que estava aqui na semana passada conhecer ou a Cássia, ou a Delma, ou a Cristina, ou a Denise, a gente agradece se vocês mandarem a gravação para elas ou pedirem para elas entrarem em contato com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Claro, quer dar mais algum recado? Vocês estavam me ouvindo, não? Sim. Tava. Tá, não, é porque, como aqui está no modo gambiarra, o celular, para ele Clarissa não está em casa, gente. Ela está em outro condado, em outra vibe agora durante o isolamento social dela. Tá complexo a situação, então não sei se vocês estavam me ouvindo ou não. Eu estou olhando para baixo para olhar para minha cola, tá? Só para vocês saberem. Por que a gente pediu... Pois é, por isso, Fabi, eu achei que algumas pessoas pudessem não estar me ouvindo, porque eu falei e a Roberta não me deu bola. Então não ouvi. Desculpa, achei que você estava falando quando você estava explicando. Não, então não. Não, então, por isso. É porque minha gambiarra aqui não está funcionando muito bem isso. Mas então vamos lá. Por que a gente está pedindo para que vocês mandem nome e sobrenome para a gente? Mande uma mensagem para a Flávia. Porque a gente manda primeiro para quem está aqui na aula, a gente manda a gravação primeiro, porque é o mais justo. Melhorou meu áudio? Então, dá para me ouvir bem? Eu ouço. Tá. Então, estava mais baixo, agora melhorou, porque minha gambiarra aqui não deu certo. A gente manda a gravação em primeiro para quem está aqui na aula, porque é o mais justo, né? E aí, depois, passado um tempo, aí sim a gente libera no YouTube para quem quiser assistir, mas a prioridade é mandar para vocês, tá bom? Por isso que a gente, então, está pedindo isso. E aí, a outra coisa que eu ia falar, eu já esqueci, porque agora passou o timing, né? Desculpe, perdão, amiguinha. Estou me falando aí que depois eu levo.
Bom, vamos lá então. Hoje, então, como a Clá já falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de assistente, né, e laboratórios e finanças, né, a parte de precificação, como a gente cuida aí da saúde financeira do nosso negócio. Então, assim, eu separei aqui a parte de assistentes em 3 tópicos, né, o ser assistente, o ter assistentes e os laboratórios, tá? Então, assim, quando você vai ser assistente de alguém, não tem problema nenhum em ser assistente de outra pessoa, tá, gente? Não é porque você é uma PO e já está formada há milhões de anos que você não possa ser assistente, né? A gente tem a própria Clarissa, eu e tantas outras amigas nossas que já estão no mercado há um puta tempo e todo mundo trabalha de assistente, né? Por que, obviamente, existem prós, existem contras, mas principalmente por que a gente gosta de trabalhar de assistente? Por causa da troca, né? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar sozinha. Trabalho muito sozinha, principalmente com alguns clientes de produtividade, porque aí você não tem como, né? Mas na parte residencial ou quando eu vou fazer... Eu tenho feito alguns condomínios. Eu sempre levo alguém comigo, por causa da troca, mas principalmente porque a hora que dá aquele bloqueio mental, se você tem alguém com você, a pessoa te ajuda, né? E esse é um dos motivos pelo qual, né, pelo menos eu e a Clarissa, a gente não tem o hábito de trabalhar com não POs. Então, aquela coisa de, mas eu já sou PO formada, eu não vou ser assistente, mas para trabalhar comigo e com a Clarissa, por exemplo, você precisa ser PO. Né? Então, não temos nada contra quem trabalha com não PO, cada um sabe o que faz, não existe nenhuma regulamentação contra isso, tá? Mas no nosso caso, a gente prefere trabalhar com POs que sejam formados. Então, assim, a primeira coisa quando você é assistente, porque a gente já ouviu muitos casos, tanto de colegas quanto de pessoas que nos procuram para pedir alguma informação, alguma ajuda, é a questão da falta de alinhamento de expectativas, tá? Então, as pessoas, elas têm mania de não combinar as coisas antes, né? E aquela frase do combinado não sai caro, ela é primordial quando você vai trabalhar para alguém ou com alguém. Então, a primeira coisa é alinhar as expectativas. E outra, quando você é assistente, você tem que ter muito claro que o projeto não é seu, né? Por mais, eu mesma, a primeira vez que eu trabalhei com a Clá, eu ficava o tempo todo, Clá, eu tô fazendo direito? Clá, eu não tô passando por cima de você, porque eu tenho um perfil dominador, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não passar por cima, tem que sempre ter em mente que o projeto não é de quem está sendo assistente, é da outra pessoa. Se você não concorda, você pode até dar a sua opinião, mas você tem que sempre ter muito cuidado para não dar a sua opinião na frente do cliente, né? Eu já tive essa situação de uma assistente minha que veio dar a opinião dela na frente do cliente de uma coisa que eu não queria fazer, e aí depois a gente entrou praticamente numa guerra, porque ela achou que eu era a assistente dela, né? Posso até falar que teve uma situação minha com a Tati, que não foi nada demais. A Tati me fez uma pergunta na frente da cliente, eu não ia fazer isso, agora eu vou ter que fazer, né? Porque a Tati me perguntou, eu não posso falar na frente da cliente que eu não vou fazer, né? Então, assim, a gente aprende, né? Eu aprendi porque eu devia ter combinado com a Tati antes, a Tati aprendeu para não perguntar na frente do cliente. Então, assim, sempre existe um crescimento, tá? Outra coisa, ser assistente é uma maneira de você se manter ativo. Porque a gente sabe, eu não estou olhando bem para a carinha de vocês aqui. Tem gente que não tem habilidade em empreender e pode se... Então, eu ia até chegar nesse ponto, né? Porque ser assistente é uma maneira de você se manter ativo, tá? A gente sabe que a gente não tem trabalho o tempo todo, né? Existem POs que estão sempre com um trabalho o tempo todo. Eu não tenho cliente todos os dias. Não clientes residenciais, eu tenho, né, outras frentes, mas isso hoje, mas quando eu comecei, há 2, 3 anos atrás, eu não tinha cliente todo dia. Então, a gente trabalha de assistente também para se manter ativo, né? E você acaba fazendo algum dinheiro. Então, de novo, né, depois de alinhar as expectativas, alinhe também o quanto você vai pagar ou vai receber, tá? Então, assim, prós e contras. Manter a agenda ocupada por mais tempo. A assistente, ela tem horário para entrar e para sair,
né? É tudo muito combinado. Eu sei que às vezes quando a gente vai fazer um projeto de pós-mudança, é um pouquinho mais complicado você ter um horário assim definido, mas se você vai fazer um closet, você pode definir que ela vai trabalhar por 6 horas, por exemplo, né? Então, assim, a assistente não precisa vender, né? Ela não tem o compromisso do cliente e nem e não ter a responsabilidade da empresa, a responsabilidade de vender, né? Ela é um bônus, tá? É um bônus. E aí agora pegando aqui, né, até no que o Edione falou, que é o último ponto, é aquela coisa. Existem pessoas que não querem o trabalho de ter uma empresa. Elas querem simplesmente organizar. Então, ser um assistente é a melhor solução que você tem para isso, né? Pessoas que entraram, não têm o perfil ou realmente não querem lidar com o cliente, não querem cuidar das finanças da empresa, não querem fazer postagens, simplesmente trabalho de assistente. Você vai continuar organizando da mesma forma. A Tatinha tá sempre, né? A Tati tem cliente todo santo dia. É dificílimo hoje. Pode falar, amiguinha. Agenda lotada. Então, é dificílimo hoje você conseguir um horário com ela, né? A gente não gosta mais dela, a gente vai excluir ela da nossa vida. Tá? Tati Halley, gente, para quem não sabe de quem a gente está falando, ela tá aqui perdidinha, tá? As minhas filhas chamam ela de Valente, que ela tem o jeitinho da Valente lá da Disney, né? Então, assim, então, porque a gente não pode ter apego, né, ao nosso trabalho. Então, se você começou, você fez o curso, não se sinta obrigado a ter uma empresa. Gosta de organizar, não quer ter o trabalho de ter uma empresa? Vai trabalhar de assistente, tá? Certeza que você vai ter cliente todos os dias. De novo, tivemos uma conversa aqui com a Célia, a hora que a gente começou, né? Lá na cidade dela não tem muitas POs, de repente ela talvez não consiga esse modelo. Mas sempre se ofereça para ser assistente de outra pessoa. E como que as pessoas passam a te conhecer? Vá num café, convida para tomar um café, né? Se você tiver um cliente, chama uma PO mais experiente para fazer o cliente com você, né? Mas não vai lá com sede ao pote dizendo, então, vem ser minha assistente, eu te pago R$ 150 para uma PO que já está no mercado há 5 anos. E você está querendo que ela vá com você para aprender, né? Então, pensa um pouco antes, oferece de repente 60% para aquela PO, para que ela venha te ajudar com o seu cliente, né? Sabendo que você está trazendo ela para que ela de uma certa forma te treine, mas deixando claro que o cliente é seu, tá? Agora falando pelo lado contrário, sobre o ter assistentes. Então, novamente, alinhe as expectativas, porque nesse caso o projeto é seu. Nesse caso, a responsabilidade e o cliente e o problema é seu. Então, tudo que aquela outra pessoa fizer vai recair sobre você. Então, primeira coisa, sendo assistente ou tendo assistente, sempre alinhe expectativas. Sempre vire para a pessoa e deixe bem claro o que você espera dela, que horário você quer que ela entre, que horário que você quer que ela saia, quanto, se ela precisa trazer comida, se ela não pode trazer comida, se você quer que ela use um sapato preto, se você quer que ela use uma camiseta preta, se ela pode vir com o uniforme dela ou se ela não pode vir. É você que dá o tom para o que vai acontecer dentro da casa do seu cliente, tá? Assim, também o comportamento, né? Exatamente. Não só é importante você alinhar expectativas, tanto desses aspectos que a Roberta falou, de uniforme, pode levar comida, o valor, mas é também importante você alinhar expectativas em relação a comportamento. Eu não quero que você, se você precisar, tiver qualquer dúvida, não fale com o cliente, fala comigo que eu falo com ele, ou não, eu não me importo. Você pode ter acesso ao cliente, ou você pode tirar fotos. A questão de fotos é muito complicada. Porque algumas pessoas se incomodam que a sua assistente poste fotos ou quer que poste, mas reposte a sua foto. Cada um faz de um jeito, não tem um jeito certo. A principal questão da assistente é, quando você trabalha sozinha, você demanda muito mais tempo para você executar qualquer projeto, além de ser um trabalho muito solitário, né? Então, quando você tem alguém com você, pelo fato de você
economizar em tempo, gastar menos tempo para fazer um projeto, então o projeto acaba ficando também mais barato para o cliente, porque o valor dia de uma assistente é diferente do valor dia da dona do projeto, da personal organizer principal ali do projeto, né? Então, algumas coisas precisam ser avaliadas. E por que a gente está falando tanto de assistente? Porque, geralmente, a gente já viu... eu e a Roberta fizemos cursos diferentes, eu já fiz vários cursos com metodologias diferentes, e sempre o que parece e o que deixa transparecer é que se você é uma PO formada, você tem que ser uma empresa, você é dona do seu negócio, você não pode trabalhar para ninguém, porque isso é um absurdo. E por que isso é um absurdo? E não é. E não é um absurdo. Né? Tanto não é que, por exemplo, o exemplo que a Roberta deu da Tati, ela tem trabalho praticamente todo dia. Ela é a minha assistente, ela é assistente da Roberta, e de mais um bando de PO amiga nossa. E conciliar a agenda dela é uma coisa bem complicada. Então, muitas vezes eu estou em casa fazendo outras coisas, mas eu estou em casa, não estou trabalhando num projeto dentro da casa do meu cliente, e ela tá. Além do que aquela questão, gente, você tem horário para sair, horário para entrar. Quem já fez um projeto, quem já comandou um projeto de organização, sabe que o antes é muito trabalhoso e o depois é trabalhoso. Você tem que vender, você tem que ver produtos, você tem que conversar com o cliente, você tem toda aquela coisa. Às vezes um cliente pode ser complicado, um pouquinho mais complicado do que o outro, e você tem que trabalhar aquele cliente, você tem que alinhar expectativas com o cliente, depois você tem que fazer visita de retorno, você tem que mandar orçamento, você tem que mandar foto. O trabalho de uma personal organizer não é apenas na casa do cliente organizando, tem todo um antes e tem todo um depois. A assistente não tem esse trabalho, é praticamente bater ponto. Começou, terminou, tchau, beijo. Recebe o seu e foi, recebe, né? Tá aqui minha conta, pode depositar, tamo aí, até amanhã. Então, Delícia. é um pouco diferente. E além do que, é você estar o tempo todo na ativa, o tempo todo aparecendo na rede social, porque você não necessariamente precisa postar algo que você fez, mas você mostrar que você está trabalhando. Isso é um chamariz, isso te dá uma autoridade diante do seu trabalho. Então, não se prendam de eu não posso ser assistente. Por que não? Eu sou assistente de várias pessoas, tenho assistente e continuarei sendo, não tenho o menor problema. Você aprende a cada vez que você trabalha, você aprende, você troca muita informação com a outra pessoa. Às vezes, por exemplo, a forma como eu organizo toalhas na minha casa é totalmente diferente da forma que a Roberta faz na casa dela. Então, uma vez que eu vá trabalhar com a Roberta, eu vou aprender algo diferente que ela faz. São visões diferentes de negócio, do trabalho em si, de organização. Pegando um pouco aí nessa parte aí do comportamento, né? Como a Clá está dizendo, a gente precisa saber se portar, né? Essa questão do falar com o cliente, do oferecer algum serviço, você como assistente, você jamais pode tentar roubar aquele cliente para você, né? E nós já tivemos situações de pessoas que tentaram fechar negócios com o cliente, pessoas que entregaram o cartão para o cliente, situação onde... Porque tem cliente que é mais aberto, né? Que quer aquela coisa, que quer a atenção. Então, assim, como assistente, você tem que ter na sua cabeça aquele cliente não é seu, você não pode dar cartão, você não pode dar bola, você não pode marcar de ir na missa com ele, não pode, né? Como dona do projeto, e eu tenho uma colega que ela, assim, para trabalhar com ela, você entra mudo e sai calado. Ela diz, você vai trabalhar comigo, você traz um caderninho, durante o projeto a gente não se fala, você não me faz pergunta nenhuma durante o projeto, você não vai falar com a cliente, você não vai falar com os funcionários da cliente, quando a gente vai entrar muda, sai calada, no final você me faz as perguntas. Então, assim, eu nunca trabalhei com ela, né? Ela me explicou isso na frente de uma outra colega que tinha trabalhado com ela, ela falou, e é assim mesmo, né? Mas
é o jeito dela. Ela trabalha assim e quem quiser trabalhar com ela tem que trabalhar desse jeito. Eu não trabalho desse jeito, né? Principalmente porque eu trabalho muito agora com a Tati, com a Clarissa, elas já me conhecem, eu já conheço elas, a gente já tem uma dinâmica diferente, mas, por exemplo, a gente tem todo um combinado de que elas não ficam trazendo coisa para perguntar para a cliente se a cliente quer ficar ou não, né? Nós temos horários pré-determinados, então a Tati, quando ela precisa, ela vira para mim, eu quero a minha meia hora com a cliente agora, por quê? É perda de tempo ela me explicar o que tem que explicar para o cliente, né? Eu confio no trabalho dela, então eu falo assim, cliente agora é sua. Então, quando a cliente está fazendo desapego comigo, ela é minha. Quando a cliente está fazendo desapego com a Tati, ela é da Tati. Quando está com a Clarissa, é da Clarissa, né? Então, essa parte do comportamento, do saber se portar, do saber não ficar fazendo piadinhas, né? Então assim, eu brinco muito dependendo do cliente. Eu tenho clientes que eu já tenho uma certa amizade, mas a minha assistente não pode ter a mesma liberdade com os meus clientes, tá? Da mesma forma que se eu for assistente de alguém, não vou ter liberdade com aquele cliente na casa, né, de um cliente que não é meu, tá? E a outra coisa, né? A gente também precisa, assim, ter sempre em mente que quem manda é o cliente. Então, até a Clá falou aí, né? Tem a dobra da Roberta, a dobra da Clarissa. Mas se a cliente tiver uma terceira dobra e ela quiser daquele jeito, é daquele jeito que todo mundo vai fazer, né? Sempre lembrando isso. A gente... Oi, claro. Eu queria só falar, essa questão de comportamento, de não querer pegar o cliente, da dona do projeto, da PO responsável, não dar cartão, fica muito simples. Às vezes parece muito, será que eu estou fazendo errado? Mas fica muito simples pelo seguinte: não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, se põe no lugar da pessoa. Se você é a responsável pelo projeto, se você tem aquela cliente, você batalhou para ter aquela cliente, você foi lá, você vendeu, você fechou orçamento, você teve todo aquele trabalho, você tem todo um cuidado com o seu cliente. Aí você leva uma assistente, e a sua assistente chega para cliente disfarçadamente, passa o cartão para cliente e fala assim, me liga que eu faço mais barato. Você ia gostar? Então, assim, eu acho que sempre se a gente se colocar no lugar do outro, como o outro se sentiria se eu estivesse no lugar do outro, como seria? Eu acho que se a gente tiver esse tipo de pensamento e se a gente fizer esse exercício, eu acho que isso é para tudo. É para tudo. Tem a frase, cada uma tem aquelas pessoas que têm a frase que rege a minha vida. A frase que rege a minha vida é essa: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Isso sim funciona, tá? Porque às vezes a PO que é assistente, ela, não sei, tá indo pela primeira vez, não tem tanta experiência, não vê a maldade naquilo. Só que muitas vezes pode nem ser a maldade da assistente, mas pode ser a maldade até da própria cliente, que fala para assistente, você é assistente, mas você é PO, né? Então você cobra mais barato, não cobra? Então é preciso tomar cuidado também para não cair nessa pegadinha, por exemplo, empregada que fala mal da cliente para assistente. É verdade, é verdade. Então, é importante ter em mente que o seu comportamento não vai além do se queimar com a PO, a responsável pelo projeto, né? Existe muita coisa envolvida. A gente soube de casos próximos que aconteceram da gente, que a cliente quis sacanear a PO, porque ela tem na mente dela que se ela está levando uma assistente, a assistente é mais barata, né? Então, vamos tentar fazer um negócio mais barato. Então, é importante ter isso também em mente, sabe? É uma questão de ética com a outra, com a responsável, é uma questão de ética com o cliente, é uma questão de ética. Comportamento é uma questão de ética. Então, só antes a Aninha pediu para falar uma coisa aqui para vocês, pegando nesse tópico. Por exemplo, a Clarissa, a primeira cliente que eu fiz com ela, que era dela, chegou num determinado ponto, a cliente precisava pendurar uns quadros. Então, assim, algumas pessoas sabem, eu também tenho um curso de faça você mesmo, eu não atuo como faz tudo, mas a cliente dela queria uma pessoa de confiança, ela virou para mim e falou, você faz? Eu falei, faço.
né? Então, ela me passou o telefone da cliente dela. Obviamente, eu tive um contato, só eu e a cliente. Eu entrei na casa da cliente dela, trabalhei com a cliente dela. E quando terminou, eu virei para ela e falei assim: olha, custou tanto, você pode cobrar da cliente tanto. Ela, mas foi você que fez o trabalho? Eu falei: então, eu fiz, mas a cliente é sua e a gente vai dividir. E então, assim, esse é o negócio. Eu sei que às vezes, quando a gente está precisando de dinheiro, é difícil você tomar uma atitude dessas. Mas a gente sempre trabalhou dessa forma. Eu e a Clarissa, a gente sempre dividiu trabalho e dinheiro, né? A gente, quando a gente faz um projeto e alguma das duas acaba fazendo uma coisa extra, né? Dependendo do que for, se a outra estiver envolvida, porque o que que acontece? Como nós fazemos muitas coisas juntas, então naquele momento que de repente eu estava na cliente dela, fazendo a cliente dela e ganhando dinheiro para mim, ela estava em casa cuidando das meninas da mentoria para mim, né? Ou naquele momento que ela tá lá no grupo do POB, cuidando do grupo do POB, e eu tô de repente, sei lá, fazendo uma consultoria de alguma coisa que é nossa. Uma tá sempre apoiando a outra. Então, nesses casos, quando são clientes que é de repente uma cliente minha que vai para ela ou uma cliente dela que vem para mim, a gente sempre tenta, pelo menos, né, ou dividir 100%, 50-50, ou uma, né, passar alguma coisa para outra, não, isso aqui é para você. Então, isso é parceria, tá? Então, não estou falando que vocês têm que fazer, mas só para vocês entenderem o porquê que a gente fala dessas coisas, tá? Aninha, você queria falar uma coisa? Só antes, né, da Aninha abrir o microfone dela, gente, a Ana Larcon, ela é nossa parceira no Mentoria de PO para PO, né? Ela dá aula de redes sociais, então só para vocês saberem quem é a Aninha aí, ela veio aqui dar um oizinho para a gente, acho que ela queria falar alguma coisa sobre o tópico que a gente está falando aí. Oi meninas, tudo bem? Eu queria compartilhar o que aconteceu comigo, inusitado, e cai bem nessa questão que a Clarissa e a Roberta estão falando. Meninas e meninos, o Johnny tá na sala. O Johnny tá aí, né? O Johnny fez uma live com as minhas alunas também. Tudo bom, queridão? A questão é assim, há uns 2 anos atrás, uma colega me chamou para fazer um projeto com ela e ela me chamou bem nesses moldes. Ana, eu tô com medo, é uma mudança, eu nunca fiz, vem comigo, vem no meio a meio, porque eu preciso aprender, tem mais experiência, eu quero que você vá na visita, faça um projeto comigo e tal. Então a gente fez meio a meio, só que ela tinha um trabalho fora, CLT, e em uns 2 dias durante a mudança ela falou assim, eu não vou poder ir, você vai e tal, me passou o contato da cliente para a gente se conversar, porque tinha vaga da garagem, coisas assim, e a gente terminou. Eu terminei no dia combinado, atrasou um pouquinho, ela terminou sozinha, porque eu tinha outro projeto para fazer. E passou, entregou o projeto, tudo beleza, tudo lindo, ok? E uns 2 meses atrás, a cliente me ligou. Falou, Ana, precisava de uma revisão, tal, né, não sei o quê. E essa minha amiga, ela foi morar um tempo fora, então ela estava voltando, mas estava meio que não querendo mais CPO. E eu falei, tá bom, fui lá. E eu fui lá, ela mostrou, dela me falou assim, então... Eu falei, você soube que fulana voltou? Né? Que ela tinha ido morar fora e voltou. Ela, não, até não sabia que ela tinha ido. Falou, mas eu gostei mais do teu perfil. Aí eu fiquei parada, assim, olhando para ela. Falei, tá, viu o que ela queria, era uma despensa e um closet e tal. E aí, e aquilo foi me... Eu falei, sabe aquela situação? Eu falei, e agora, né? Aí eu, ao mesmo tempo, olhei para ela, assim, por segundos e falei, mas você tem alguma objeção se ela vier no projeto? Ela, não, Ana, que eu gostaria de conversar mais com você. Tá? Eu acho que ela sentiu mais segurança. Foi por isso que ela me chamou no projeto. Falei, então ok. E é engraçado, porque eu saí de lá e essa revisão custaria R$1.000. E eu precisava muito de R$1.000. Só que minha consciência não me permitia não pensar, não levar ela e no meio a meio. Porque, né? E eu fiquei entre a cruz e a espada, mas principalmente porque eu não tinha coragem de falar para ela assim, a cliente gostou mais do meu perfil, né? E eu fiquei aqui em alguns momentos. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, nega, e aí você tá por aí e tal, ó. A fulana lá pediu uma revisão tal dia, tal dia, tal dia. Vamos lá no meio a meio, vai dar tanto, vai dar 500 para cada uma, etc. Ela, não, tô, beleza, vamos, tranquilo. E aí eu fiquei mais em paz. Eu falei, menos mal, tá no elas por elas, né? Então, beleza. E aí a gente foi no meio, ela falou assim, não vou mais ser personal, tudo que eu receber eu vou mandar para você, tal, não sei o quê. Não entrei com ela no mérito
ela falou de perfil. A gente foi junto, ela conversou de boa, foi tudo tranquilo, tudo certo. E aí, o que foi engraçado? Ela investiu muito, ela investiu mais de R$1.400 em produtos organizadores, porque ela precisava. E surgiu bem num momento que eu faço uma permuta com uma loja aqui em Curitiba, e eu faço permuta só para gravação. E eu fiz um teste, eu peguei todo o material, aproveitei, fiz gravação com material similar, e aí no fim deu mais de R$1.000 de material, que eu não usei todos, e com a permuta, eu tinha R$500 de permuta com a loja, ou seja, eu saí com os R$1.000 que eu precisava, levei ela junto, porque era um projeto dela, ela falou, realmente, eu não quero mais ser personal, e a consciência em paz, talvez ela nunca soubesse, talvez ela nem percebesse, talvez eu tivesse feito, mas eu acho que eu jamais conseguiria dormir em paz com isso. Então, as situações mais inusitadas acontecem, e por mais que às vezes a gente hesite por um valor ou por alguma coisa, eu acho que não tem dinheiro que pague a gente estar em paz com isso, assim, sabe? E aí passou, deu tudo certo, mas hoje eu sempre olho assim, e falo, puxa, que bacana, porque ela voltou, estava sem trabalho, então esse valor também fez diferença. Logo entrou essa situação do coronavírus, todo mundo parou, aquela questão toda, ficou todo mundo parado. Mas isso que eu queria ressaltar, assim, com vocês, que às vezes as pessoas falam, mas aqui, ninguém vai ver. Mas, gente, a consciência não adianta, ela dorme e acorda com você. Ela fica junto com a gente, né? Isso não vai, né? Não passa, não. Eu quero dar também um exemplo parecido com esse, Aninha, que eu fui até com a Tati, uma amiga nossa em comum. Ela estava fazendo um closet e aí no meio do projeto apareceu sei lá quantas malas de roupa, a Tatinha vai lembrar dessa pessoa. E aí apareceu sei lá quantas malas de roupa, ela ligou, ela mandou uma mensagem para o nosso grupo desesperada, falou, galera, preciso de 2 assistentes. A cliente me ferrou, porque apareceu, sei lá, acho que eram 3 malas de roupa, não tem espaço, sei que, enfim. Aí fomos eu e a Tati lá para casa da cliente, acho que a gente ficou lá uns 2 dias, a cliente era uma fofa, super tranquila, deu tudo certo, sabe? E aí acontece o seguinte, que a cliente começou a me seguir no Instagram, eu acho que começou a seguir a Tati também, já seguia a cliente, começou a seguir a Tati, começou a me seguir também no Instagram, e de vez em quando, até hoje, isso já deve ter uns 4 anos, sei lá, de vez em quando, até hoje, eu posto alguma coisa, ela comenta. E aí teve uma vez, já um bom tempo atrás, mais de um ano até, eu postei alguma coisa, eu fiz um stories, eu acho, e ela comentou, mas dando a entender que ela estava precisando de alguém para ir lá na casa dela, porque a filha dela tinha nascido e que ela estava perdida, que ela não estava conseguindo entender o que ela tinha que fazer. Aí eu falei, nossa, poxa, pois é, quando muda essa fase, às vezes a gente precisa de uma PO. Aí já mandei mensagem para minha amiga, dona do projeto. Oi, olha só, sua cliente está falando isso, printei a tela. Falei, acho que está na hora de você oferecer uma manutenção para ela. Vai lá, tchau, beijo, não é mais comigo. Sabe? E é isso, não é meu. Esse cliente não era meu. Às vezes vale mais se eu passo por cima da minha amiga para pegar o cliente dela. Eu corro o risco de me queimar no mundo de PO, e mundo de PO é desse tamanho, gente. É deste tamanho. Então, já te queimam sem motivo? Imagina com motivo. Exatamente, a gente já se queima sem motivo. Imagina com motivo, o que eu ia ganhar? Sei lá, fazer uma manutenção? Não compensa. Eu sendo verdadeira, eu ganho pontos com essa minha amiga, porque eu mostro para ela que eu tenho caráter, eu sou leal, eu sou amiga de verdade. Então, não compensa, sabe, gente? Sabe, Clá, vamos lá, vamos seguir. Vocês estavam falando do 150 a hora também. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que uma vez surgiu uma discussão enorme no grupo aqui do Paraná. E aí uma pessoa virou e falou assim, eu acho uma baita sacanagem, na verdade ela falou uma puta, né? Acho uma baita sacanagem. Vocês reclamam que tem PO aí fazendo valor de diarista, mas vocês chamam auxiliares, assistentes, parceiros, não sei como cada um chama, e pagam R$150 a hora também. O dia? O dia, desculpa. O dia. Aí eu olhei para ela e falei assim... Oi? Se for por hora, me chama. Me contrata, peraí. Não, por dia. Aí eu falei assim, tá, amor, vem cá, vamos lá. Vamos parar de fazer continha de padeiro, deixa eu te explicar umas coisas aqui. Porque o que acontece? A PO, dona do projeto, sei lá, ganha 600 e quer pagar 150.
E eu conversei isso, acho que até na live que a Dione estava com as minhas alunas. Eu falei, tá, aí você pegou a cliente, você fez orçamento para você chegar nela, você gravou vídeo pra caceta, editou, marcou conteúdo, fez, e o trabalho que você teve nisso, né? E o risco, porque daí, particularmente, quando eu pego assistente, ela não entra com nada, a não ser chegar no projeto, ir embora e levar a comida dela. A fita é minha, a pilha é minha, o gabarito é meu, tudo é meu, a responsabilidade é minha. Exatamente. Então eu falo assim, se for colocar na ponta do lápis, o dinheiro limpo para mim, que eu já deixei de investir, não é 400, 500 reais a mais, dá quase ou elas por elas. E outra, se alguém aqui, essa minha amiga que chamou no meu e-mail foi um caso à parte, mas se alguém aqui no Paraná ou em qualquer outro lugar falar, Ana, preciso de uma assistente, vem comigo, eu vou pelos mesmos 150 que eu ofereço. Então, às vezes as pessoas confundem e falam isso, só que o trabalho de você ter um cliente, fazer o cliente chegar a você, entrar no teu funil, te ligar, você fechar, negociar, às vezes até ter que barganhar, enfim. Então, cuidado se vocês ouvirem isso, porque e é uma linha de duas mãos, né? Como tem gente que contrata alguém para ajudar por 150 e não vai, né? Não, Então... eu vou deixar claro uma coisa. A minha faxineira, ela ganha R$ 170 por dia, mas ela trabalha de 9 a 10 horas. Ela não trabalha 6. Entendeu? Então, assim, e ela tem a responsabilidade de fazer tudo. Ela tem que saber o que ela tem que fazer. Uma assistente não tem que saber o que ela tem que fazer. Eu tenho que falar para ela o que ela vai fazer. A assistente, justamente, ela não tem o trabalho de procurar um cliente. Quem vai procurar o cliente sou eu. Eu simplesmente vou ligar e falar assim, Tati, você quer trabalhar amanhã? Ela não tem que ficar indo atrás de trabalho, né? A minha faxineira tem que ficar indo atrás de trabalho. Então, é diferente. É diferente. E outra, quando você aceita trabalhar de assistente, é porque a gente começa com aquela coisa do estou aprendendo, o ser assistente também é ganhar conhecimento, né? Então a gente tem que parar com esse negócio de que a gente paga sim para trabalhar, né? Então você pode não estar ganhando aí 500, 600 reais no seu dia, só, né, parecer que são só 150 reais, mas você está ganhando conhecimento, você vai, dependendo de com quem você trabalhar, você vai estar gerando conteúdo, né? Então assim, para de pensar só no dinheiro. Vamos pensar um pouco no retorno que aquilo tem. Quantas e quantas vezes eu não saí de casa para ser assistente e aí a Clarissa me ensinou alguma coisa, né? Então, e a gente tem muita troca. Então, é muito mais do que apenas 150 reais. Tá? Aqui em São Paulo também a maioria, né, faz por 150. Eu e a Clarissa, quando a gente consegue, a gente faz entre nós de 165, por exemplo, mas é difícil também você colocar, por exemplo, 200 reais de um assistente num projeto quando você está tentando diminuir os custos para o seu cliente. Se for para colocar mais 200, então eu coloco um dia a mais meu. Tá? Então tem que pensar pelo outro lado. A gente tem que começar a ter sentimento de dono, parar de pensar como empregado, né? Então tem esse outro lado aí. Só mais um ponto falando sobre ter assistentes. Eu e a Clarissa, a gente, né, tem o hábito de trabalhar apenas com POs formadas. Uma prática que eu não tenho, mas que todas deveríamos ter, é pedir nota fiscal para assistente. Porque se você trabalhar com a mesma pessoa todo santo dia, gera vínculo empregatício. Se você trabalhar várias vezes com a mesma pessoa, você pode gerar vínculos empregatícios. É claro que se aquela pessoa também tem uma empresa, ela não vai ter essa vontade, mas se de repente você trabalha com uma prima, se de repente você trabalha com uma sobrinha, com uma filha, com uma irmã, com uma tia, seja lá com quem, e essa pessoa virar e falar assim, mas peraí, eu trabalho todo dia para ela, embora eu esteja ganhando mais sendo uma assistente do que sendo CLT, a pessoa pode, né, acabar te acionando juridicamente e, dependendo do quanto você ganha, se você não tem nota para provar que você, na verdade, gastou aquele dinheiro para uma assistente, fica parecendo que aquilo foi um lucro da sua empresa, né? Então, todos nós deveríamos, não é uma prática que eu tenho, deveria ter, né? Mas exigir nota fiscal das pessoas que trabalham para você também, tá? Vou falar... Foi claro. Responder, tem duas perguntas. Não sei quem foi a pessoa que perguntou, porque só está escrito personal organizer. Ah, Cris. Não, é a Cris, é porque está no depois, Como ser assistente de alguém mais experiente? Como é que vocês contratam? A gente contrata amigas. Por isso que a Roberta falou. Quem a gente conhece. Por isso que a Roberta falou.
Participe de eventos, de reuniões, de encontros, de grupos de WhatsApp. Assistentes também saem de grupos de WhatsApp, também é uma boa. Se expor. Você precisa se expor, você precisa conhecer pessoas. É assim que você consegue trabalhar com assistente. E, gente, mundo de personal organizer, você querer viver na sua bolha, você não vai conseguir. Muito dificilmente a gente contrata alguém que manda um e-mail pra gente pedindo para trabalhar conosco. Tá? Nunca, nunca. Porque, veja bem, se eu tô levando alguém para casa do meu cliente, a responsabilidade é minha. Eu preciso conhecer aquela pessoa, eu preciso saber se ela sabe fazer o trabalho dela, eu preciso ter confiança que ela não vai pegar nada na casa da cliente, de que ela não vai dar pitaco onde ela não tem que dar, sabe? Então, assim como a gente fala que é muito íntimo você entrar na casa do cliente, você tem que ter mais responsabilidade ainda na hora de você levar uma assistente. Por isso que eu, Roberta e todo mundo que eu conheço só trabalha com quem a gente conhece. Eu tenho um grupo de amigas onde toda vez que a gente precisa de assistente, a gente joga lá no grupo: meninas, preciso de ajuda, quem tem data? É assim que a gente contrata. Então, façam networking e se exponha, né? Se exponha, tenha amizade. E respondendo ao Edione, o que ele perguntou? Se uma PO não tem experiência, mas já sabe dobrar, já é uma vantagem para ser assistente? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque para você ser assistente é diferente de fazer um laboratório. Vamos lá, fazer um laboratório você acabou de sair do seu curso de PO, você precisa treinar tudo aquilo que você aprendeu no seu curso para você poder saber colocar em prática, né? Onde você vai treinar? No laboratório. Então você chega para sua mãe, para uma amiga, para uma tia, papagaio e periquito, e na sua casa. Sua casa é o melhor local para você fazer laboratório, é o melhor local. Até hoje eu faço laboratório na minha casa. Todo mundo faz laboratório na sua casa porque todo mundo dobra uma toalha, todo mundo dobra um lençol. Então é o melhor momento para você treinar, né? Esse é o momento. Laboratório é o momento de você treinar. Ser assistente, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa ter conhecimento das dobras, você precisa entender como se organiza uma cozinha, entender qual é a melhor disposição dos armários. Para ser assistente, você precisa saber trabalhar como PO. Ser assistente não é o local de você treinar. Você treina no laboratório, você treina principalmente na sua casa. Já dobrou lençol? Dobra de novo, dobra de novo. Aproveita que está em quarentena, galera. Bora dobrar a toalha, dobra 10 vezes a mesma toalha. Testa formas diferentes de dobrar. E se o armário for mais profundo, e se o armário for mais curto, e se tiver menos espaço, testa. Eu dobrei muita coisa e hoje eu consigo dobrar lençol e toalha sem gabarito, fica tudo perfeito. Por quê? Porque eu treinei exaustivamente fazer isso. Assistente tem que saber fazer. E eu já deixei de chamar uma amiga para ser assistente porque ela simplesmente não conseguia dobrar. E lá não é local. Eu dei dicas de treina. E chegava lá na hora do trabalho, na hora do vamos ver, como que eu faço? Desculpa, aqui não é local de me perguntar como que você faz, aqui é local de fazer. E eu deixei de chamá-la para ser assistente por conta disso. Essa é a grande diferença, né, do ser assistente e fazer os laboratórios. Por isso que laboratório não precisa ser feito na casa da família, faz na sua casa. Né? Agora que está todo mundo em distanciamento social, treina. A Clá sempre bateu muito nessa tecla do treino, né? Porque quando você vai ser assistente de alguém, você tem que saber fazer o trabalho. Por isso que a gente só trabalha com quem é PO. A pessoa tem que ter o entendimento de como funciona um processo de organização. Ela não tem ela não vai ter a responsabilidade do cliente, a responsabilidade do projeto, da venda, de nada. Ela não vai ter que criar um sistema, né? Mas se por acaso acontecer alguma coisa e eu tiver uma dor de barriga ou sei lá, alguma coisa, aquela pessoa precisa conseguir me ajudar, ela precisa se virar. E você, quando contrata, pelo menos quando a gente contrata um assistente, a gente quer alguém para trabalhar junto com a gente, não só para trabalhar para a gente. Né? Então, embora o assistente esteja lá para trabalhar para você, é legal quando ele trabalha com você. Né? Só uma coisinha, gente. A gente está anotando aqui os nomes de vocês. A Cristina, tô achando que é a mesma Cristina da semana passada. Cristina, Tânia, Rose e a Renata, a gente não sabe o sobrenome de vocês. Então, se vocês conseguirem só jogar aqui para mim no privado
ou colocar aí na telinha de vocês, porque a nossa querida Flávia está anotando aqui para gente e aí ela me chamou a atenção aqui que não só essas 3 ou 4 que ela não está conseguindo saber quem são, tá? E eu Então, quero, Rô, só oi, antes Clara. que a gente já vai passar para o próximo tópico, né? Não, eu não terminei, na verdade. Ah, não? Ah, desculpa. Ah, Eu ia falar você falou todos os pontos aqui do laboratório? Acho que sim. Né? Eu queria só ver se a Tati, que é a melhor assistente do mundo, que está aqui prestigiando a gente, se ela quer falar alguma coisa sobre ser assistente. Quer? Tatinha quer. Libera aí ela. Liberada. Falo e falo com gosto. Bom, vocês falaram muita coisa que não precisa nem complementar. A parte da ética da assistente no projeto das outras pessoas. É bizarro a gente ter que comentar sobre isso hoje em dia. Eu não me conformo que tem gente que vai para projeto e tem a cara de pau de tentar pegar cliente. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, é que deu uma cortadinha, mas a gente está ouvindo sim. Tá. É que eu vi que eu tava falando, vocês não estavam esboçando reações, aí eu fiquei, tipo, nervosa. Não. Que mais? O fato de vocês estarem, tipo, a gente, quando é assistente, a gente realmente trabalha para outra pessoa, com outras pessoas. Tipo, eu não consigo me ver hoje em dia sem trabalhar com outras, tipo, sem trabalhar em parceria com outras pessoas. É entediante estar na casa do cliente sozinho. E sobre o negócio de precificar. Se você é assistente e a cliente chega em você porque você vai cobrar menos, mentira. Tipo, você está sendo assistente naquele projeto. Se você fosse encabeçar um projeto, você não é assistente. Você é a dona do projeto, você tem que cobrar como? Exatamente. Travou, Tatinha. Travou. É que a cliente não tem essa visão, ela não sabe desse pequeno detalhe. E porque ela vai achar que é apenas uma assistente, né? Mas até você, tipo, só sou assistente. Às vezes, quando você recebe um projeto, você pensa também, tipo, pequeno, entre aspas, sabe? Tipo, eu tô acostumada a receber tanto, vou continuar cobrando esse tanto para mim que é suficiente. Não. Você tem que cobrar o valor de um projeto de organização para você ter as suas assistentes. Exatamente. Exatamente. A Tatinha tem vergonha, gente. Vocês falaram bastante, vocês foram... Eu sou muito... Eu sou tímida na frente de câmeras, porque se fosse para sentar para conversar, tava de boa. Pois é, não sei quem é essa pessoa que está aqui tímida. Então, Rô, o que mais você ia falar sobre? Não, então, só batendo de novo na tecla da pergunta da Cris, dessa questão da exposição, né? Então, a gente realmente... se você não... de repente na sua região não tem encontro de PO, não tem aonde você... só tem 3 POs aqui na minha região. Então, grupos de WhatsApp, né? Vê com quem você tem uma afinidade maior e chega naquela pessoa diretamente, né? Então, assim, aqui em São Paulo é muito mais fácil, no Rio é muito mais fácil, mas a gente estava conversando com a Célia falou tem meia dúzia. Então, tem que juntar esse grupo, se conversar, todo mundo se treinar e uma ser assistente da outra, tá? Mas tem que se expor, tem que se expor. Ou então, a gente sempre contrata por indicação, porque hoje nós temos um grupo, né? Não sei quantas pessoas, Tati, umas 12 naquele grupo? Sim. Né? Por quê? 12. Porque nós nos conhecemos, então lá dentro a gente já... Alguém precisa de assistente, só joga ali. Eu preciso de uma assistente amanhã, depois e depois. Quem pode? Entendeu? Então tem que se expor, tem que se expor. Beleza, pronto. Parei, já dei meu recado. Então, agora vamos passar para um ponto complexo, galera. Vamos falar sobre precificação, formação de preço. Todo mundo aqui que fez o curso de PO, você sai do curso com uma ideia assim, pode ser que algumas pessoas ensinem de forma diferente, mas no geral, até por conta de tempo, eu não estou falando que o curso ensina errado, mas muitas vezes você faz um curso de
2 dias, 3 dias, é difícil que eles consigam te passar exatamente o necessário para fazer uma formação de preço, porque isso é algo muito mais complexo, tá? Então, o que você precisa entender de formação de preço? As escolas geralmente falam, personal organizer em São Paulo cobra entre 80 e 120 reais a hora. Você fica naquela média ali e você está cobrando aquilo ali, mas você precisa entender se efetivamente esse valor entre 80 e 120, se ele vai ser o suficiente para cobrir os seus custos. Porque o seu preço, ele tem que ser suficiente para pagar os custos da sua empresa, para pagar o seu salário, porque você não trabalha de graça. E você precisa entender o que é cobrir os custos da empresa, o que é cobrir o seu salário, o que é cobrir as despesas do seu negócio. Você precisa ter um dinheiro para investir, para fazer um fluxo de caixa. E não necessariamente entre 80 e 120 você consegue atingir tudo isso. Então, o que você precisa para fazer para entender um pouquinho mais de formação de preço? Cada pessoa vai ter um valor diferente. Por exemplo, em São Paulo, eu tenho determinado tipo de custos que alguém que mora no interior de São Paulo pode não ter. Então, muitas vezes, você pode até descobrir que quando você aprende a calcular o preço efetivamente, você pode descobrir que, cara, eu estou cobrando muito pouco, na verdade, eu estou pagando para trabalhar. Ou você pode descobrir o contrário. Pô, eu consigo abaixar o meu custo, eu não preciso cobrar esse valor. Porque eu moro em determinada região, eu tenho determinadas variáveis que me permitem que eu faça um valor menor para o meu cliente, tá? Então, o que você precisa entender, por exemplo? Quais são os custos do seu negócio? Você é MEI? Você paga o seu MEI? Você paga a Ampop, por exemplo? Você precisa ter algum valor investido para investir? Quanto você precisa ganhar? Quanto você precisa de salário para conseguir se manter? Quanto você gasta? Por exemplo, a gente usa muito celular para fazer trabalho mesmo, para Instagram, para fazer post. Para Então, responder o cliente. Para quê? Para responder o cliente. Para responder o cliente, para entrar no WhatsApp. Então, você precisa de uma boa internet. Quanto custa essa internet? Então, você precisa pagar. Existem alguns preços, alguns valores que você tem que ter noção de qual é esse valor. Por exemplo, você precisa se pagar, você precisa ter um salário. Quanto você precisa receber de salário? Então, você coloca todos os custos que você tem. Escola dos seus filhos, aluguel, condomínio, IPTU, e alimentação, mercado, para você entender quanto você precisa receber, qual é o seu custo de vida, quanto custa você para viver um mês. Você precisa entender isso. Quando você entender esse cálculo, você vai conseguir entender quanto você precisa receber de salário, que é o seu prolabore, né? Porque empresário não recebe salário, recebe prolabore. Então, você precisa entender quanto você precisa receber de prolabore. Isso mesmo, Johnny, encarar. Às vezes eu paro porque eu vou ler a mensagem que sobe. O Johnny falou que a gente precisa o quê? Calma aí, gente. Encarar como empreendedora para poder precificar. Tá. Exatamente. Você precisa se entender como empresa. A partir do momento que você vai trabalhar como personal organizer, você não tem mais patrão. Você virou uma empreendedora. Você agora é uma empresa e você precisa se encarar como empresa para você conseguir. Por isso que trabalhar de assistente é muito mais fácil e é uma via mais fácil nesse momento. Porque se entender como empresa, muitas vezes você pode demorar para se entender como empresa, porque é um caminho mais complexo, né? Então, primeiro você faz a conta o seguinte: quanto eu preciso me pagar para me sustentar? Você vai colocar na ponta do lápis todos os custos da sua vida. Tanto de mercado, tanto de luz, tanto de água, tanto de condomínio, tanto de IPTU, aluguel, escola das crianças, tudo aquilo. Você divide isso com alguém? Então, eu tenho um marido. Então, vamos dividir todos esses custos por 2. A gente pode pensar mais ou menos assim de forma bruta. Dá para afinar.
afinar isso, exatamente. Mas vamos pensar de forma bruta. Eu e meu marido pagamos todas as contas, vamos dividir por 2. Então, vou entender quanto eu preciso para me ganhar, gente. Tem que ter também dinheiro para ir para o salão, eu preciso de tanto para ir no shopping, comprar algumas coisinhas. Tudo o que você precisa para viver. Pegou esse valor, você vai entender quanto você precisa receber de Prolabore. E aí, agora vamos calcular os custos do seu negócio. O nosso trabalho de personal organizer, a gente já tem uma boa vantagem, porque a gente não tem um espaço físico, a gente... alguns custos que outros negócios têm, a gente não tem tanto, tá? Mas você usa internet, você usa luz, tudo isso você usa para o seu negócio. Tudo que você usa para o seu negócio, ele é dado como um custo do negócio. Então, tudo que você usa para que o seu negócio funcione. Por exemplo, você precisa da internet para falar com o seu cliente, você precisa da luz para ligar o celular. Então, isso faz parte do custo do seu negócio. Tudo aquilo que não influencia na prestação do seu negócio é encarado como uma despesa. Então, por exemplo, ir para o POB, você pode encarar como uma despesa do seu negócio, porque você não vai, você ir ou não para o POB, ou para o Reorganize, ou participar da Ampop, aquilo não influencia na forma como você entrega o seu trabalho para o seu cliente. Então, isso pode ser encarado como uma despesa. O que mais que a gente pode falar? Férias e 13º, por exemplo. A gente precisa ter um período de descanso. Então, você pode, por exemplo, dentro disso tudo, também tirar um pouco colocar um valor de férias. Coloca o seu Prolabore que você quer receber mensal, você pode provisionar ele mensalmente, divide o seu valor. Vamos supor que você ganha, seu Prolabore vai ser de 2.000. Divide esse valor por 12 e provisiona ele a cada mês para que você consiga tirar férias remuneradas. Afinal de contas, a gente precisa também ter um momento de descanso porque a gente pira, né? Você pode querer colocar um 13º salário e aí tudo isso vai compor o valor geral do seu mês. E aí, o que você faz? Quando você chegar nesse valor geralzão do seu mês, você vai dividir ele pelos dias úteis que você consegue trabalhar. Então, vamos dizer que você tenha R$2.000 de Prolabore e que você tenha outros valores que entram dentro do seu preço que chegue a 2.000. Então, você tem 4.000 somatório total. Você vai dividir esses 4.000 por 20, que é a média de dias úteis que a gente tem no mês. Por quê? Porque se você precisa saber exatamente quanto custa o seu dia trabalhado. Quanto você precisa para que você comece a trabalhar. Quanto você gasta pelo seu dia trabalhado. Então, você consegue entender, quando você divide por dias úteis, você vai conseguir fazer a conta de quanto você precisa ganhar naquele dia para que você vá para a casa do cliente. E aí, quando você descobrir quanto você precisa ganhar no seu dia, você vai conseguir formular um projeto, um preço para o seu projeto. Então, por exemplo, eu preciso ganhar no meu dia, vamos botar R$140 no meu dia. Tudo bem. Isso é o que você precisa para pagar os seus custos e para se pagar. Então, agora vamos falar em projeto? Ok. Eu preciso de 140 no meu dia. Eu vou trabalhar 5 dias na casa da cliente, eu vou ter uma assistente trabalhando comigo 5 dias. E aí, quando você souber qual é o valor do seu dia, você começa a esmiuçar todos os outros valores que você precisa para cada projeto. Não sei se fica muito claro. Falar isso é para explicar, às vezes, sem uma planilha. Na aula a gente joga a planilha e mostra para todo mundo como funciona. Mas é muito mais também, Clá, é muito mais para tirar um pouco essa visão de em São Paulo se cobra de R$80 a R$120 a hora. No Rio se cobra de R$60 a R$200 a hora. É para tirar um pouco isso. Não dá para a gente botar num bolo todo mundo. Os meus custos e os da Clarissa são completamente diferentes. A gente mora na mesma cidade.
né? E aí, quando alguém julga aquela pessoa que mora lá no sertão, não sei da onde, ou a pessoa que mora no interior do Rio, os custos são diferentes. Não dá para julgar se a pessoa está cobrando 150 o dia, o problema é dela. Se ela está pagando para trabalhar, o problema é dela. Não podemos esquecer que a nossa profissão não é uma profissão. A nossa profissão não é regulamentada. A gente não tem um órgão que vai lá e vai falar assim, você está fazendo errado. Só tem um bando de PO que não tem o que fazer, que fica falando mal dos outros. Então, vamos olhar para o nosso, vamos cuidar do nosso. Não vou falar um palavrão, mas eu tô louca para falar. Olha para o próprio rabo, né? Vamos cuidar da nossa empresa. Para de olhar para o coleguinha. Eu sei exatamente quais são os custos da Clarice, ela sabe exatamente quais são os meus custos, e agora todas as nossas alunas sabem quais são os nossos custos, são muito parecidos. Então, quando eu faço um projeto, ela faz um projeto, se o mesmo cliente vier para as duas, vai ficar quase igual contratar uma das duas, mas a Tati, que mora aqui da minha casa, os custos dela são completamente diferentes do meu. Por exemplo, eu não tenho filho, eu tenho cachorro. A Roberta quase tem igual. Quase igual. 3 anos. 2 cachorros, o marido dá 3 filhos, vai. A Roberta tem 3 filhas. Ela tem despesas com creche, com escola, com, sei lá, outros custos que eu não tenho. O nosso custo dia, ele é bem próximo, mas ele não é igual. Mas você tem custos da casa que eu não tenho. Então, esse é o ponto. Exatamente. Né? E por isso que é muito difícil a gente realmente ver muita gente julgando o outro, porque fulana está cobrando o preço da faxineira. Mas será que o preço da faxineira é suficiente para ela? Será que ela sabe cobrar o valor correto? Porque muitas vezes ela não sabe realmente qual é o preço da faxineira e em algum momento ela vai morrer o negócio dela porque ela não vai conseguir se bancar. Ela não vai conseguir se manter. Então, vamos a gente aprender a fazer o nosso, olhar para o nosso e deixa o outro vai ser feliz. Se você puder auxiliar o outro a que ele aprenda a fazer da forma correta e a cobrar da forma correta, ótimo. Só que é difícil você julgar porque são situações diferentes. Tem muitas variáveis envolvidas aí. Se eu não preciso pagar nenhuma conta, vamos dizer, meu marido paga todas as contas para mim, eu não preciso pagar nenhuma conta. O meu custo, eu posso cobrar um custo muito abaixo e eu vou me pagar. Eu só preciso me pagar. Eu quero ganhar R$2.000 de salário. Quanto que vai ser meu custo dia? Vai ser muito mais baixo. Então, não justifica eu cobrar um valor absurdo do meu cliente, sendo que eu consigo cobrar um valor mais barato, sabe? Então, muitas vezes a gente julga o outro, só que a gente não sabe exatamente quais são as variáveis do outro. Essa questão do desvalorizar, né? Porque usa-se muito isso. Eu sei que não é legal cobrar barato, porque a outra pessoa você vai prejudicar, porque é um serviço muito personalizado. Quem trabalha seriamente, estuda, vai no Reorganize, vai no POB, vai para a Neipo, gasta dinheiro, estuda, sabe? Faz 1 milhão de cursos, investe. Então, assim, é caro para manter tudo que a gente precisa saber que está acontecendo, porque é muito dinâmico. Agora, sim, esse negócio do, mas aí a pessoa está cobrando só R$200 o dia, ela está desvalorizando a classe? Nós não somos uma classe. A gente não tem uma como é que chama? Um sindicato. E, assim, o próprio mercado se encarrega de excluir e matar. Aquela pessoa não vai aparecer, aquela pessoa não vai nos eventos. Vai acabar, ela não consegue sustentar isso por muito tempo. Não sobrevive, entendeu? Não sobrevive. A pessoa vai estar sempre repostando coisa de alguém, ou vai. Aquela pessoa, ela não para fazer um vídeo, ela não para fazer conteúdo, ela não. Então, assim, o próprio mercado se encarrega de selecionar. Então, olha para o seu, cuida do seu. Só antes de deixar você continuar, Clá, eu queria tirar mais uma foto, porque como já são 10h10, antes que alguém precise sair, a gente promete que não vai demorar muito, gente, mas vocês têm que ficar mais um pouquinho com a gente, tá? Vou só falar mais um pouquinho.
Eu só quero... Não, eu só quero tirar uma foto. Ai, baixa, negocinho, baixa. Peraí que apareceu um negocinho aqui. Gente, ninguém fala nada no chat agora, porque senão ferra com a foto. Peraí. 1, 2, 3 e... Peraí que eu tenho que tirar mais uma, porque nós somos 2 telas, gente. Peraí. Todo mundo tem que fazer X de novo, porque eu não sei quem tá onde. Ai, pedi, gente, para não falar nada no chat agora. Pera um pouquinho, vamos lá. Ê, show! Pronto. Podem falar, podem mandar chat agora, tá tudo ótimo. Então, vamos lá. Só para resumir a formação de preço, para poder acabar. Você precisa entender quais são os custos do seu negócio, internet, luz, quais são os custos do seu negócio. Você precisa entender quais são os seus valores para você saber quanto você vai ganhar de Prolabore. Você precisa entender isso. E aí você soma tudo isso. Você divide pelo número de dias úteis. Ah, não, eu vou trabalhar final de semana também. Então, você precisa aumentar esse número. Os dias úteis, na verdade, é o número de dias que você está disposta a trabalhar. Então, eu só quero trabalhar dias úteis. Você divide pelo número de dias úteis. Ah, eu só vou trabalhar 3 dias na semana. Então, você vai somar quantos... tem 4 semanas, você vai trabalhar 3 vezes 4, 12 dias só. E aí você vai dividir pelo número de dias que você vai trabalhar. Então, a média normal é você trabalhar dias úteis, você divide pelo número de dias úteis, que em média são 20 dias no mês. Ok? Aí você vai chegar a quanto custa o seu dia. A partir do momento que você tem esse cálculo de quanto custa o seu único dia de trabalho, aí você vai para um projeto. Você joga esse valor desse dia dentro do projeto e aí você vai esmiuçar todo o seu projeto. Você precisa, vamos supor, eu preciso de R$140 nesse meu um dia de projeto. Eu vou trabalhar 5 dias. 5 vezes 140, preciso de uma assistente 5 dias. O valor da assistente vezes 140. E aí você vai formando todo o valor do seu projeto. Eu preciso de luva, eu preciso de material, eu preciso de... eu vou entregar gabarito, vou de Uber, eu preciso pagar estacionamento, não preciso gastar com marmita, ou eu não preciso gastar com restaurante, ou preciso gastar com restaurante. E aí você vai esmiuçar. Desculpa. Não, é que tinha uma televisão, eu fui travar todo mundo e ele dessa vez travou você. Perdão, desculpa. Bom, então você vai esmiuçando todo o valor do seu projeto até você chegar você chega no valor final e aí você consegue calcular o seu projeto efetivamente e passar um orçamento justo para o seu cliente. No final você coloca você pode colocar no final que você chegar no final você calcula se você quer que seu cliente pague à vista ou se tem um valor a mais para ele pagar parcelado. Então você consegue definir exatamente tudo isso e passar um valor real para o seu cliente. Aí você vai ter certeza se você está cobrando o valor justo, se você está pagando para trabalhar ou se você está cobrando a mais, beleza, você é rica para sempre. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter controle sobre isso. Não é simplesmente se basear no que o outro diz. Entre 80 e 120, você joga aquilo ali e fica. Será que isso está certo? Será que você vai conseguir atingir seus objetivos com entre 80 e 120 que alguém falou para você fazer? Então, é principalmente isso. Formação de preço é você ter total controle, total conhecimento sobre todos os custos do seu negócio. Eu passei um pouquinho, tia, mas eu falei. Não, imagina. Deixa eu só aproveitar antes de perguntar se alguém tem alguma pergunta. Só para falar um pouquinho que essas aulas, elas são aulas muito parecidas com as aulas que nós damos na mentoria. Então, se alguém tiver no momento que está precisando de um apoio por tudo que a gente está passando, ou está precisando melhorar o negócio, está precisando realmente organizar a empresa, entender de contrato, entender de finanças, entender
de tudo que a gente não tem tempo para passar num curso de personal organizer, a nossa mentoria, ela dura 12 semanas e a turma 2 vai começar na próxima segunda-feira, tá? Nós temos poucas vagas sobrando, porque essa semana deu um pequeno boom aí, graças a Deus, né? A gente não tá reclamando. Então, se alguém tiver interesse, no link, a gente vai colocar um link aqui para vocês darem uma olhada no conteúdo, mas tanto no meu Instagram quanto no da Clá, na nossa bio, tem um link para vocês verem a aula passada. A gente vai colocar o link dessa aula lá e a gente também tem o link lá das inscrições para a turma que começa na segunda-feira, tá? Desculpa, Clá, agora você pode continuar. Eu vou colocar o link aqui, tá, gente? A gente tentou passar, como a Rô falou, a gente sabe que esse momento a gente não é bom a gente ficar parado, tá todo mundo meio que desesperado, então a gente falou, como a gente tem a mentoria e as meninas gostaram muito da nossa mentoria, a gente recebeu um feedback muito legal da nossa primeira turma, tem várias pessoas aqui da primeira turma, inclusive, então a gente achou legal a gente entrar na onda do vamos ajudar o outro, né? Que seja, mesmo que a gente não consiga passar toda a informação que está na nossa mentoria, afinal de contas, não seria nem justo com quem tá pagando a gente passar toda a informação de graça, né? Não seria justo com essa pessoa, não seria justo com a gente também, mas vamos tentar ajudar ao máximo, porque a gente sabe que todo momento de crise é um momento que você precisa se reinventar, é um momento que você precisa rever conceitos e se aprimorar um pouco mais. Quanto mais você se aprimora, é mais fácil você encarar uma crise. Então, foi isso que a gente tentou passar aqui. E a gente sabe que qualquer conhecimento nunca é perdido. Nunca é demais. A gente sempre aprende alguma coisa, mesmo que seja uma simples dica. E alguém tem alguma pergunta? Adoro gente que não tem pergunta, gente. Todo mundo aprendeu tudo ou ninguém... Ou a gente explicou muito bem, né? Ou tá todo mundo com vergonha. Ou ninguém entendeu nada. O que essa louca está Empreendedor falando? tem que ser sem vergonha, gente. Não pode ter vergonha, né? Não pode ter vergonha. Ah, a Rose ali. Peraí, gente, que eu preciso tirar uma foto da Rose, que eu pedi para ela entrar aqui na... Gente, olha, quem faz mentoria pra gente aprende várias gambiarras. A gente sempre tira uma foto, mas sempre tem alguém que sai um pouquinho torto ou alguém que entrou depois, e aí eu faço uma gambiarra para colocar a pessoa na foto. Então, se alguém não estava aqui na hora da foto e quiser aparecer, liga a câmera aí que eu tiro uma foto e faço a nossa gambiarra, tá bom? A gente é cheio das gambiarras aqui. Mas ninguém tem pergunta, ninguém quer saber nada, gente. Nossa. A Carla disse que ela entrou agora e que ela tá meio por fora. Carla, essa aula vai ficar gravada, a gente vai mandar o link da gravação para vocês. Então, você consegue acessar tanto a aula 1 quanto essa aula 2 e consegue ver tudo e qualquer coisa pode mandar mensagem e entrar em contato que a gente tira dúvidas sim. A Tati tá pedindo para falar aqui, já tirei. Eu posso falar então? Pode. Esses dias eu fiz uma live falando sobre você ser assistente, você é uma empreendedora mais light, porque a gente não tem tanta responsabilidade como vocês, POs mandantes de projeto. Mas não por isso a gente tem que deixar de pensar como empreendedora, a gente também tem que cuidar dessa saúde financeira da nossa empresa. Que, assim, mesmo eu sendo assistente, eu tenho o privilégio do meu marido sustentar as contas pesadas daqui de casa, mas eu tenho lá certinho os meus custos, os meus gastos, e por isso que eu consigo me manter como assistente 24 horas. Então, tipo, tem que ter em dia os seus gastos para poder se manter como assistente também. Independente, né? Se é assistente ou se é dona do projeto, todo mundo tem que anotar os gastos. Sinceramente, isso eu sempre fui muito aberta. Eu sou péssima para controlar o meu dinheiro. Esse ano era uma das minhas metas e já tá meio bagunçado. Vou ser muito sincera, né? Mas vou aproveitar aqui. A minha quarentena acabou há 3 dias atrás e agora eu estou só dentro do grupo de isolamento. E tô tentando botar minha casa em ordem, fiz o meu, né, coloquei o meu
o meu cenário no lugar e vou voltar a anotar os meus custos e assim, as minhas entradas, as minhas saídas, porque nesse departamento aí eu realmente sou bem bagunçada, gente. Só. E assim, a parte financeira, não só da nossa empresa, mas a financeira nossa pessoal, né? Você imagina, assim, e assim, muita gente está vivendo na pele o como é ruim não ter um controle financeiro nesse momento. Porque nesse momento em que muita gente está sem trabalho, muita gente agora foi aprovado, vão reduzir os salários pela metade, né? Então, como você faz? Quem não tem um controle financeiro, quem não tinha uma situação tranquila, tá desesperado. Então, assim, gente, é importante manter um controle financeiro pessoal, profissional, do pai, da mãe, do papagaio e periquito, de quem mais vier, você faz o controle financeiro da galera, porque quando o negócio aperta, quem tem controle tá tranquilo, né? Ou pelo menos não tá passando tanto perrengue quanto quem não tem controle, né? Eu fico muito feliz que quando começou essa loucura, eu tava com as minhas contas do cartão tranquilona. Só alguns comentários que tiveram por aqui, só para ficar na gravação, porque ele não aparece. A Fê, que é da nossa mentoria, ela chegou a falar lá em cima que essa aula mudou a vida dela, porque mudou a nossa também, né? Quando a gente aprendeu tudo isso. Aí a Tatinha falou, vocês são incríveis, aula foda, a gente adora falar palavrão. Gente, quem vier para a mentoria, pelo amor de Deus, vem com a cabeça aberta. Aí a Má falou, pena que eu entrei atrasada, mas ainda dá tempo de aprender. Que mais que tinha aqui? Peraí, gente, porque tinha um monte de coisa aqui que eu só queria ler para vocês. Aí a Carla falou que estava um pouquinho por fora porque tinha acabado de entrar. Essas aulas foram ótimas, adorei o encontro, foi engrandecedor, aprendendo sempre. Isso aqui acabou vindo privado para mim, porque eu estava conversando com a Rose. Muito bom aprender. Aí a Paty falou assim, segunda? Sim, Paty, a próxima turma começa segunda, mas o encontro é de terça, tá? Aí a Rose falou, gratidão, Roberta e Clarissa e todas as colegas. Aí a Bertuane falou, quero só agradecer, pois foi maravilhoso esse conteúdo e respondeu todas as dúvidas referentes a esse assunto. Aí a Cris falou, pior de tudo... Na mentoria responde muito mais. A Cris Terrone falou que pior de tudo é que a cliente acaba achando caro e acaba assumindo, né? Mas eu não abro mão do meu preço. A gente também não. A gente precisa aprender, né? Nós temos os nossos custos, eles precisam ser atendidos. A não ser que você faça uma promoção. Desculpa. Só um comentário sobre isso que a Cris falou. A cliente acha que tá caro, mas você não abre mão do seu preço. Ótimo, mas quando você tem esse controle, quando você sabe exatamente todos os seus custos, você consegue dar um descontinho a mais. Você consegue ter essa visão e ter essa noção de que quanto você consegue reduzir sem tirar os seus custos, sem atrapalhar o pagamento dos custos e do seu salário, sem atrapalhar tudo isso. Entendeu? Muito bem lembrado, Cláudia, é verdade. Porque quando você controla, você sabe quanto que você pode, né, abrir. Eu já contei isso para... Se você, por exemplo, você cobra determinado valor, a cliente chora e te pede um desconto. Você, vou dar 10% de desconto que eu acho que tá bom. 10% de desconto vai influenciar no pagamento dos seus custos e no pagamento do seu salário, do seu prolabore? Se você não souber essa conta, você pode estar dando um tiro no pé. Eu não sei se foi aqui na aula que eu contei ou se foi só para as meninas, mas eu já fiz isso. Quando eu não sabia precificar direito, eu dei um desconto e foi exatamente assim. Eu dei 10% de desconto para a cliente pagar à vista e depois eu descobri que todos os meus custos, né? Eu acabei dando desconto na minha assistente, eu dei desconto na viagem que a gente ia fazer, eu dei desconto no Uber que a gente ia pagar. E aí não ganhou nada. Acabei quase não ganhando nada, porque ainda tomei uma multa, né, Clá? Eu falei que eu, né, estava desorganizada como financeiramente, aí a Ká falou para eu contratar ela como assistente virtual. A Ana Barletti falou, excelentes as explanações de vocês, sempre bom escutar uma colega, relembrar de alguns nortes e vemos
vermos que, independentemente da localização, são semelhantes as barreiras e estamos juntas. Sim, gente, agora, principalmente trabalhando com todas as regiões, a gente vê que as dúvidas, os problemas, os perrengues são sempre os mesmos. Mas, às vezes, né, os caminhos que a gente tem que seguir para resolver é que acabam sendo um pouquinho diferentes. Aí a Patrícia quer ser assistente da Kalinka. A Renata Parreira falou: meninas, vocês são demais, eu adorei conhecer vocês, super me animei em fazer a mentoria. Carla, hoje eu fiz a minha primeira consultoria online com uma amiga de outro estado para ver como iria funcionar, show de bola. A Clarice é a rainha das planilhas. O que mais aqui? Vou ver se tem mais algum. Parabéns, vocês são ótimas. Eu só agradeço a contribuição por colaborar com a minha imersão, que é o Edione que está falando aqui. Amei a aula, menina, super obrigada da Fabi. Rose Andrade, maravilhosa, o aprendizado nunca acaba. Márcia Guerra, gostei muito, muito show. Edione, posso convidar as meninas do Centro-Oeste? Quando pedir desconto, falar das vantagens e agrega valor. Não entendi o comentário. Eu também não. Vou abrir para você falar aí, Edione. É verdade. Oi, estão me ouvindo? Peraí, deixa eu só terminar aqui o da Cris. Verdade, concordo. Eu parcelo, mas desgosto é bem difícil. Faço um preço bom, justo, mas enfim, desconto. Desconto às vezes a gente precisa dar, gente. Não tem como. Fala, Edione, desculpa, meu querido, que a gente só não entendeu seu comentário. Deixa eu abrir o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Não, o comentário era simples, era eu posso convidar as meninas do Centro-Oeste para participar da mentoria de vocês. Era isso. Sempre, todo mundo. Era isso mesmo, é só convidar as meninas aqui. E o segundo que vocês entenderam é quando o pessoal pedir o desconto, tenta agregar valor, falar do valor da profissão, se impõe como profissional, que é isso, que aí você passa valor para o seu trabalho e acaba que não precisa dar o desconto, ele vai entender que aquele dinheiro vale mais do que nunca. Por isso que você tem que mostrar para o cliente, né? Assim, o que a gente vende é intangível, é muito difícil. Então você tem que mostrar o valor antes de dar o preço, né? Você tem que mostrar para o cliente que aquilo que ele está na aula vale cada centavo, né? Top, lindo. Bom, Cláudia, você tem mais alguma coisa para falar, minha querida? Não, só que eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Eu sei que tem tanta concorrência esses tempos, né? Então, ter uma sala cheia aí, a gente estava agora com não sei quantas 31 pessoas. Com uma sala aí com 31 pessoas é muito legal. Muito obrigada. Não, perfeito. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente... Fale agora, fale-se para sempre. Não? Eu não ouvi você falar. A Dani quer falar, a Dani quer... Posso falar? Alguém tá me ouvindo? Pode, é porque eu tenho duas telas, aí eu tava buscando se alguém apareceu. Pode falar. Eu quero saber quando que é esse dia aí que vai falar de precificação. Preciso saber, urgente. Ó, eu já falei para você, Rô, eu já fiz o curso. Eu sou extremamente controlada em relação às minhas finanças, o que eu gasto. Dani, gente. Mensalmente, todo esse rolê aí eu faço. Mas a questão da planilha, eu fiquei com muita dúvida. Infelizmente, então, não foram funcionadas. Eu tenho exatamente a planilha lá, certinha, e eu não consegui solucionar. Então, a gente na mentoria, a gente montou uma planilha. Então, a gente faz uma aula inteirinha explicando como usar uma planilha para montar o seu preço. A gente fez uma coisa um pouco mais enxuta, resumida, sem muitos termos técnicos, né? Uma coisa bem... Porque nós somos pessoas técnicas voltadas à organização. Nós não somos contadores, né? Eu sei fazer conta, eu não sei, né, cuidar de finanças. Então, assim... eu sei cuidar só da minha. Na aula a Clarissa, né, a gente criou uma planilha bem simples que a gente dá acesso para as alunas da mentoria, justamente por quê? Porque daí na mentoria a gente entrega muito material voltado, né? A gente faz planilha de controle de estoque, planilha de precificação. Então, quem né, porventura se interessar em fazer a mentoria
com a gente, tem acesso a todos esses materiais e lá sim, lá a gente esmiuça linha a linha, custo a custo, a gente faz junto. Entendeu? Até porque, assim, acho que uma das dúvidas, não sei se talvez alguém teve também, mas a maior dúvida, assim, que eu fiquei, principalmente a questão, assim, bom, pelo menos a minha realidade nunca foi trabalhar todos os dias como PO. E às vezes acontece de trabalhar, por exemplo, 4 dias no mês, por exemplo, né? Então, não tem como eu cobrar o valor só do meu dia. Então, essa era uma dúvida também muito frequente para mim. Então, eu estipulei um valor e eu trabalho com ele. Quando eu vou com uma assistente, é um outro valor, mas assim, se eu for esmiuçar esse valor, é um valor que eu cheguei e não que eu realmente planilhei nessa planilha que eu tenho, entendeu? Entendi. Foi assim, mais intuitivo do que Foi um valor realmente que achou certinho. É que quando a gente começa também, a gente precisa de um norte, a gente precisa ter um valor para começar, né? A gente não dá para ficar esperando aprender, para fazer, para esmiuçar, né? Então, assim, na mentoria a gente vai te dar um outro modo de ver essa precificação. E aí você escolhe se você prefere planilhar e chegar nos seus custos ou se esse valor que você cobra está funcionando para você, eu não vejo por que mudar. Se você tem certeza, porque, né, Dani mora sozinha, então o Dani sabe exatamente os custos, quanto que ela gasta, né? Então, se isso tá funcionando para você, eu não sou de mexer em time que tá ganhando, né? Mas a gente vai te mostrar uma outra visão, entender até para saber se você está ganhando, se você está fazendo certo, né? Você precisa conseguir realmente desmembrar tudo isso para entender o que eu faço. Eu chego num valor tal, e aí eu consigo entender, por exemplo, depois que eu coloquei todos os meus custos e que eu cheguei no meu custo dia e que eu joguei para o meu projeto, aí eu consigo entender quanto custa o meu dia final, né? O custo final do meu dia. Realmente custa R$90 a hora? Realmente custa 90 vezes 6? Custa esse o valor do meu dia? Porque aí eu consigo chegar para o cliente e falar exatamente se ele, no meio do projeto, ele me pede algo a mais, eu vou demorar mais 2 dias, eu já consigo passar para ele já de forma rápida, eu não preciso calcular tudo, jogar na planilha, sabe? Só que você precisa entender você precisa conseguir destrinchar todo esse valor para ver se você está fazendo certo. Exatamente. Muito necessário. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gente, então queria agradecer todo mundo, né? Como a Clá falou, nós estávamos em 31 pessoas aqui, agora o pessoal já começou a debandar. Então, muito obrigada. A gente gravou a aula. A gente sempre passa, gente. Isso aí, quem faz mentoria com a gente já sabe que a gente não consegue cumprir 1 hora, esquece, nem 1h30. Então, muito obrigada. Tem 1h30, é 1h30 de aula, mas a gente sempre passa um pouquinho. E a última aula, né, galera? Quem estava aqui na última aula, que foi terça-feira agora. 4 horas de aula. 4 horas de aula, né? Então, assim... mas muito obrigada a todo mundo. A gente gravou a aula, vai disponibilizar em breve. Se alguém tiver alguma dúvida, né, entra lá no nosso Instagram, deixa uma mensagem pra gente. E boa sorte para todo mundo e nos vemos em breve. Gente, fiquem tranquilas, esse período vai passar. Vamos aproveitar para estudar, para nos aprimorarmos, porque quando ele passar, a gente volta profissionais melhores. Obrigada, viu, gente? Grande beijo para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, Edione, bendito fruto.